Aleluia. Bom dia, irmãos, graças e paz. Você está bem? Glória a Deus, que bom que você está aqui essa manhã, né, para servir ao Senhor, para receber do Senhor, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã, por esse dia. Obrigado pela sua graça, Pai, que é suficiente para nós. Obrigado pelo teu Espírito, Pai, que nos guia a toda a verdade. Obrigado, Senhor, pela tua unção, Pai, que nos ensina todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que os olhos dos nossos corações, Pai, sejam iluminados, Pai, que venhamos entender a sua vontade, compreender, Senhor, os teus planos e propósitos para as nossas vidas, Pai, para que possamos correr, Pai, com perseverança e excelência a carreira, Pai, que o Senhor colocou diante de nós, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, obrigado, Espírito Santo, por conduzir, Pai, essa reunião, por conduzir esse momento. Obrigado em nome de Jesus pela tua inspiração, pela tua revelação brilhando nos nossos corações e trazendo luz ao nosso entendimento. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigado, gente. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, o nome de Jesus está acima de todo nome, amém? Acima de toda enfermidade, acima de todo problema. E eu sei que essa semana aí vieram, né, essas viroses do Satanás, pegou muita gente, mas o nome de Jesus está acima de todo nome e nós já estamos bem, né? Para quem esteve na quinta-feira, a gente pediu oração porque eu estava doente, a Letícia ficou doente, a Zoe ficou doente. O Dário ali está intacto, amém? E Deus é bom, irmãos, e nada pode nos parar, nada pode parar o nosso serviço ao Senhor, amém? Não é doença que vai parar a obra de Deus, amém? Não são as circunstâncias, nem os problemas que surgem no nosso caminho que podem impedir da obra de Deus continuar, amém? Então, glória a Deus, eu estou aqui, estou bem. Amém, minha família está bem, muitas pessoas estão bem, muitas pessoas vão ficar bem, porque a palavra de Deus é remédio. Amém? Você crê assim? Glória a Deus. Então, irmãos, durante esse período que a gente está vivendo, de mudanças ministeriais, né? Nós temos passado por treinamentos, os ministros dessa igreja têm passado por treinamentos quanto ao serviço deles na igreja, né? Quanto ao serviço do povo na igreja. E esses últimos dias, esses últimos tempos que tem acontecido tanto treinamento, o pastor tem ministrado, ele ministrou recentemente sobre fidelidade, né? Como nós, como ministros, precisamos ser fiéis, como servos, precisamos ser fiéis. E de fato, irmãos, nós estamos aqui na igreja em uma posição não de apenas meros espectadores do que está acontecendo aqui, né? Você faz parte disso, você tem envolvimento no que está acontecendo na igreja, no corpo de Cristo, e tudo que acontece aqui, irmãos, você sabe, existe transformação, existe mudança, a sua vida é mudada, a vida das pessoas são transformadas, amém? As pessoas recebem prosperidade, recebem riquezas, recebem cura. Ou seja, nós pertencemos a uma comunidade, irmãos, que se chama igreja, que se chama corpo de Cristo, que funciona. Amém? Que todos que estão aqui estão envolvidos ou precisam estar envolvidos. Precisam estar inseridos no que está acontecendo. Não pense que você veio para cá simplesmente para assistir, para ouvir uma boa palavra, ou simplesmente para receber da parte de Deus. Não, Deus tem expectativas de usar a sua vida. Deus tem expectativa de levantar você e abençoar outras pessoas, porque esse é o seu propósito aqui. O seu propósito, irmãos, de vir para a igreja é esse. De alguma forma abençoar o seu irmão, de alguma forma conseguir suprir a carência da igreja, porque a igreja, existe necessidade na igreja, e as pessoas com os seus dons, com os seus talentos, que trazem esse suprimento, que trazem essa condição para sanar essas necessidades, amém? E durante esse tempo, irmãos, um novo tempo
Nós estamos entrando em um novo tempo da nossa igreja, onde as pessoas, os ministros, as pessoas que servem nessa igreja, precisam estar cada vez mais diligentes, precisam ser cada vez mais íntegros quanto à sua vida pessoal, quanto ao seu serviço na igreja. Amém? E Deus tem me falado, Deus tem me ensinado durante todo esse tempo, durante esses dias, que eu preciso me posicionar como crente, eu preciso me posicionar como servo, porque eu não sei se você sabe, irmãos, mas nós não somos somente filhos de Deus, nós somos servos, nós temos um Senhor, existe uma obra, existe uma seara, e o Senhor precisa de trabalhadores, amém? Então não se ache jovem demais para trabalhar, não se ache velho demais para trabalhar, irmãos, o campo é imenso, o campo é vasto, e Deus está precisando de trabalhadores. Amém? Então você que está aqui, essa palavra é para você. Você que ainda não serve na igreja, você que ainda não serve em algum departamento, essa palavra é para você. Porque Deus, Ele quer te mostrar o quanto você é útil. Deus, Ele quer te mostrar o quanto você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? E o pastor tem trazido treinamentos para os ministros, tem trazido palavras, né? De capacitação, de habilitação, amém? Nós precisamos, irmãos, estar habilitados para essa obra, né? Nós precisamos estar capacitados para essa obra. Você não chega em um trabalho, né? Quando você vai se ofertar, né? Para uma vaga de emprego, por exemplo, você precisa mandar o seu currículo, não é assim? Você tem as suas habilidades, as suas capacitações. Então o dono daquela empresa vai olhar o seu currículo, vai analisar o seu currículo e vai ver, não, esse aqui ele está apto para assumir esse cargo, esse aqui ele está apto para preencher essa brecha, não é assim? Então, se existe capacitação, irmãos, se é necessário capacitação para um homem assumir um trabalho secular, irmãos, quanto mais na obra de Deus. Amém? Quanto mais no que diz respeito, irmãos, a fazer um serviço para Deus. Precisa de capacitação, precisa de habilidade, e é como eu falei, irmãos, é para todo mundo. Não se sinta isento disso aqui, irmãos. Sabe, é muito bom você ter uma igreja, é muito bom você ter um lugar para congregar, sabe, irmãos? A gente tem filhos, e tem um pessoal que cuida das crianças, né? Departamento infantil, irmãos, essa galera aí não é gente não, é anjo. Já parou para pensar? Esse pessoal que serve no DI, irmãos, são anjos, enviados por Deus para cuidar dos nossos filhos, porque eu fico imaginando, meu irmão, às 8 falta derrubar a casa lá em casa, né? Nós que somos pais, o negócio é difícil, imagine eles que suportam, irmãos, os filhos dos outros. Irmãos, é uma barra pesada. Só a graça de Deus, irmãos. Só a graça de Deus sobre a vida deles, para poder cuidar das nossas crianças. Eu estou dando exemplos deles, irmão, mas todo o departamento da igreja, desde os colaboradores ao departamento de música, nos servindo, todos, irmãos, estão cooperando, estão dando suporte para a palavra de Deus. Todo esse ritual que nós fazemos aqui na igreja, desde a recepção, desde a sua chegada, a deixar o seu filho no departamento infantil, desde os meninos da música que ministrarem o louvor, irmãos, é tudo um suporte para chegar a algo mais precioso, que é a palavra de Deus. A mensagem da palavra, irmãos, ela precisa ser divulgada, e tem toda uma estrutura por trás, dando suporte para isso. Tem toda uma estrutura por trás, irmãos. E essa estrutura é composta por pessoas. Essa estrutura, irmãos, é composta por pessoas capacitadas, habilitadas, cheias da graça de Deus, cheias da unção de Deus, para cumprir esse propósito. Você entende? Então, todo esse movimento, irmãos, acontece e precisa de pessoas. Isso é a obra de Deus. Isso é a obra de Deus
em movimento, irmãos, e essa obra ela não pode parar, como Neemias falou, nós estamos em uma grande obra. Nós fazemos parte, irmãos, de uma grande obra. Não diz respeito a nós. Não tem nada a ver comigo. Eu não posso pensar, meu Deus, se eu não for para a igreja vai sentir minha falta. Vai sim, irmãos. Mas a obra continua. A obra continua. As pessoas, hoje em dia, cheio de mimimi, irmãos. Ah, fulano de tal não falou comigo, eu não vou para a igreja. Ah, o pastor não me abraçou, não olhou direito para mim, eu não vou para a igreja. Não, irmãos, isso aqui é maior do que isso. O nós aqui é muito superior ao eu. Você entende isso? Então, irmãos, se você está aqui, Deus, Ele quer usar a sua vida, Ele precisa do seu serviço, Ele precisa do seu trabalho. Não porque Ele necessita disso, mas porque é necessário para você. A Bíblia diz que aquele que exerce bem, depois a gente vai abrir, aquele que exerce bem o diaconato, irmãos, ele traz para si justa preeminência e alcança intrepidez na fé. Servir a Deus, irmãos, é crescimento. Servir a Deus, irmãos, é avançar no propósito dEle. É avançar em seus planos para a sua vida. Amém? Isso traz crescimento, você se colocar na posição de servo e dizer, Pai, eu estou aqui. Não importa o que tem para eu fazer, eu estou aqui, irmãos, Pai, para cumprir a sua obra, para cumprir a sua vontade. Aleluia. E eu digo para você, irmãos, é satisfatório demais. É satisfatório demais você chegar nesse lugar e servir as pessoas, e servir a Deus. E entender, irmãos, que o que está acontecendo aqui, todo esse movimento, é porque você, essa pequena engrenagem, está fazendo acontecer. Está fazendo acontecer, irmãos. Paulo, ele diz, olha, vocês estão aqui para crescer, para que haja justa cooperação de cada parte. Que cada um efetua justamente o seu trabalho, faça justamente o seu trabalho para que haja o crescimento, para que haja o avanço da obra de Deus. Amém? Eu quero abrir aqui com vocês Atos, no capítulo 6. Novo tempo, irmão, na nossa igreja. É um novo tempo na sua vida. Amém. Aleluia. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Diga, deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párnemas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, o primeiro ministério de socorros da igreja. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra estava crescendo, a igreja estava avançando, o ensino estava avançando, e chegou um momento, irmãos, que a comunidade cresceu. E houve um momento, irmãos, que as pessoas foram esquecidas
na distribuição dos alimentos, porque eles andavam sempre juntos, sempre tinha aquela coisa em comum, que eles comiam junto, tinha aquela coisa toda. E acabou que as viúvas de um determinado pessoal lá foram esquecidas. E eles cobraram isso dos discípulos. E os discípulos falaram, não é bom que a gente negligencie a palavra, negligencie o ensino para fazer essas coisas. Porque o alvo não é a palavra, o alvo não é a mensagem, o importante não é a mensagem precisa ser dita, a mensagem precisa ser falada. Então eles disseram, não é bom que a gente negligencie isso para servir isso. Não que eles estivessem menosprezando aquilo. Pelo contrário, o que foi que eles fizeram? Convocaram a comunidade dos apóstolos e disseram, olha, escolham entre vocês 7 homens, mas não eram qualquer homens, não eram qualquer pessoa, não eram, irmãos. 7 homens de boa reputação, 7 homens cheios do Espírito, 7 homens cheios de sabedoria. Para quê, irmãos? Para servir à mesa. Garçom. Comunidade lá reunida, mesa posta, e esses 7 homens servindo o prato, o alimento. Veja bem, irmãos, o que era necessário para encontrar esses homens? Eram esses requisitos. Não eram qualquer pessoa. Irmãos, nenhum serviço para o Senhor, irmãos, pode ser considerado fútil. O servir às mesas, irmãos, não é um serviço fútil. E nem um trampolim para coisas que você acha que é maior. As pessoas às vezes têm um pensamento errado. Acham que, não, Deus me chamou para ser um grande evangelista, que vai alcançar as nações, que vai orar pelos enfermos, eles serem curados. Deus me chamou para isso. Mas por enquanto eu vou estar aqui nos colaboradores, ali no estacionamento. Por enquanto, mas meu chamado é ser evangelista. Não, irmãos, nenhum serviço que você faz para o Senhor hoje é um trampolim para algo lá na frente. Aquilo que você está fazendo hoje, irmãos, é tão precioso e tão grandioso quanto aquilo que o Senhor tem para você lá na frente. Então não pense, irmão, se você achar, Deus me chamou para uma grande obra, Deus me chamou para impactar o mundo inteiro, Deus me chamou para ser conhecido e ser famoso. Mas o que você está fazendo hoje é lavando o banheiro, irmãos, essa é a sua glória. Esse é o ministério glorioso que tem para você hoje. Nós vemos aqui, irmãos, Filipe, Estevão. Ele começa, Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Você sabe quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da igreja. A Bíblia diz que ele pregou numa ousadia tão grande no Espírito, que os religiosos que estavam ouvindo ficaram indignados. Rangiam os dentes, pegaram pedra para matá-lo. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, viu Jesus assentado à direita de Deus e se entregou. E ele, irmãos, foi o primeiro mártir da igreja. E começou aqui, servindo às mesas. Servindo às mesas, irmãos. Filipe, o grande evangelista, que pregou para Samaria todinha, que converteu não sei quantas pessoas, que curou coxos, expulsou demônios, pregou para o eunuco, batizou o eunuco e ainda foi arrebatado pelo Espírito. Irmãos, e se encontrou em outro lugar. O cara que servia às mesas. O cara que servia às mesas, irmãos. Aleluia, o pastor falou que existe a prova do tempo, irmãos. Existe tempo e existe tempo. Se você tem uma convicção no seu coração, se Deus já falou com você que você vai ser grande, que você vai fazer grandes coisas, irmãos, o que você está fazendo hoje é grande também. É grande também. Talvez você esteja servindo às mesas hoje, mas amanhã você vai estar em Samaria pregando. Porque é da vontade de Deus, irmãos. Amém?
Mas o que é preciso, o que é necessário é ser fiel. É parar com essas ideias de que o que eu estou fazendo hoje não vale. É parar com essas ideias de que o que eu estou fazendo hoje não é algo grande. Não, irmãos, o que Deus tem para mim hoje é grande. É grande. Eu lendo o livro do Tony Cook, Em Busca de Timóteo, e ele dizendo que antes ele lavava os banheiros, né? E por um momento, antes de ser corrigido e entender a obra do Senhor, ele sempre murmurava, porque ficava lavando o banheiro. Mas uma vez o Espírito Santo disse para ele, olha, você precisa lavar tão bem esse banheiro, como se o próprio Jesus fosse a próxima pessoa a usá-lo. Aleluia! Aleluia! Por quê, irmãos? Porque o nosso serviço não é para homens. Embora sejam os homens que utilizem ele, usufruem dele, o nosso serviço é para Deus. O nosso serviço é para o Senhor. Não são para os homens. Muitas vezes a gente se pega reclamando porque está escalado. Ah, hoje eu estou escalado, hoje eu tenho que fazer isso. Ou faz as coisas de qualquer jeito, ou faz as coisas de qualquer maneira. Irmãos, nós temos um Senhor. O dono dessa igreja não é o pastor. O dono dessa igreja não é a liderança. O dono dessa igreja é Jesus. E o que nós estamos fazendo é para Ele. É para Ele. Amém? Então, irmãos, nós vemos aqui e esses homens que foram separados para servir as mesas, a Bíblia diz que eles se colocaram na presença dos apóstolos e estes receberam imposição de mãos, olha só. Eles receberam imposição de mãos para servir as mesas. Aleluia! A gente acha, né? Quem recebe imposição de mãos é só aquele que vai pregar, ou aquele que vai ser consagrado a pastor, não sei o quê. Mas, irmãos, eles foram consagrados para servir as mesas. E quando nós entendemos, irmãos, que o propósito de Deus nas nossas vidas hoje é servir as mesas, as coisas são transformadas. Onde eu não preciso mais pensar, o que será que eu vou estar fazendo daqui a 10 anos? Não, irmãos, tem algo precioso hoje. Tem algo importante hoje para fazer. Tem algo importante hoje para trabalhar. Porque ministério, irmãos, é trabalho. Ministério, a palavra diaconato, no original, são escravos. Ministros, irmãos, é como escravos, como antigamente aquele pessoal que ficava lá no porão do navio, remando, né? É trabalho, irmãos. Nós temos um Senhor, nós somos servos, nós temos uma missão a cumprir. Existe uma grande obra, existe um grande campo, irmãos, e precisamos de trabalhadores. E os trabalhadores precisam ser capacitados e habilitados. E graças a Deus, irmãos, porque esse tempo é um tempo de capacitação para os ministros dessa igreja. E quando eu digo ministros, eu não me refiro àqueles que pregam a palavra. Eu me refiro a todos aqueles que servem na igreja. Desde a pessoa que fica lá no estacionamento, até o cara que vem aqui no púlpito ministrar. E uma coisa importante a dizer, irmãos, que não existe grau de importância na pessoa. Ah, o Atalias é mais importante porque ele está aqui na frente do que o cara que está lá no estacionamento. Não existe isso, irmãos. Aleluia. Deus recompensa, Deus vai recompensar a nossa fidelidade. Deus recompensa a fidelidade no serviço, não o cargo em si. Você entende isso? Nós vamos ter grandes surpresas, irmãos, quando chegarmos no céu. Quando chegarmos no tribunal de Cristo e formos recompensados segundo as nossas obras. E vamos ver grandes pregadores, grandes ministros que curaram no nome do Senhor, que fizeram grandes coisas no nome do Senhor. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Mas vai chegar pessoas que a gente viu anos e anos lavando o banheiro, servindo ali embaixo,
receber grandes coroas, receber grandes galardões. Por quê, irmãos? Porque Deus se interessa por fidelidade. Deus se interessa por fidelidade e não por cargo. Até porque, irmãos, ninguém está aqui para ser melhor do que ninguém. Ninguém está aqui, irmãos, para dizer, olha, eu sou melhor, eu sou mais visto do que você, o meu serviço é melhor do que o seu. Não, irmãos. Isso é coisa de Satanás. Até porque, irmãos, o esquema de Deus é diferente. Porque Ele diz, aquele que quiser ser o primeiro, né, aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o melhor, seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a estar disposto a se ajoelhar e lavar os pés dos outros. Aleluia. Esse é o reino de Deus. Essa é a lógica de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir agora 1 Timóteo capítulo 3. Sabe, ministério é uma coisa tão séria que nós não podemos tratar de qualquer jeito. Porque nós carregamos conosco, irmãos, uma mensagem. Nós carregamos em nós uma mensagem. E essa mensagem, irmãos, ela é lida por todas as pessoas, tanto na igreja como lá fora. Você entende isso? A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus, expostas. E dependendo do que nós estamos expondo, irmãos, as pessoas vão olhar e vão ver. Isso aqui é de Deus mesmo? Isso aqui faz parte das coisas de Deus? Isso aqui faz parte do reino de Deus? Isso que essa pessoa está fazendo realmente diz respeito às coisas de Deus? Né? Porque quando você está servindo a Deus na igreja, quando você está servindo em algum departamento, em algum ministério, irmãos, a sua vida se torna cada vez mais exposta. Né? Você está na rua, alguém te conhece, você faz uma barbeiragem, aí a pessoa reconhece, não era esse irmão lá que estava colhendo a oferta lá na igreja? Não era esse irmão aí que estava cantando lá na igreja e está fazendo isso? É sério, irmãos. É um negócio sério, porque o que nós estamos demonstrando pode ou afastar a pessoa ou aproximá-la de Deus. E qual é a nossa intenção, irmãos? É aproximar as pessoas de Deus. É a grande comissão. A nossa missão, irmãos, é aproximar as pessoas de Deus, é reconciliar o mundo com Deus. E quando as pessoas veem em nós algo que não tem nada a ver com o que nós estamos pregando, com o que nós estamos fazendo aqui na igreja, isso afasta. Amém? Por isso que a Bíblia nos orientou Paulo a orientar Timóteo e outros ministros em como se comportar, em como ser, em como proceder na sua vida, no seu ministério, na sua família. Amém? Eu estou falando aqui para pessoas, irmãos, que servem a Deus. Quantos aqui servem a Deus? Você acha que é um prazer servir a Deus? Veja só o que ele diz aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Fiel, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
Semelhantemente, versículo 8. Aqui está falando do pastor, amém? Do líder. Semelhantemente, quanto a diáconos, quanto aos ministros, aqueles que servem na igreja, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Aí versículo 13, ó. Pois o que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé, em Cristo Jesus. Você vê, irmãos, que as orientações de Paulo a Timóteo, em como se deve ser um bispo, um pastor, em como se deve ser um ministro. Você percebe, irmãos, que você, irmãos, para servir na igreja, precisa estar bem. Você precisa ser transparente. Você percebe, irmãos, que é um negócio sério, que Deus leva a sério isso. Que nós não podemos tratar de todo jeito aquilo que nós fazemos, porque para ocupar o cargo, irmãos, precisa de requisitos exigentes. Requisitos exigentes, irmãos. Então, se você está servindo hoje, se considere privilegiado. E se existe alguma coisa que precisa ser corrigido na sua vida, corrija. Porque a Bíblia diz que os que exercem bem, isso significa que existem pessoas que exercem mal. Amém? Existem pessoas que exercem mal o diaconato, mas ele diz, aqueles que exercem bem, alcançam para si honra, alcançam para si justa preeminência. As pessoas, irmãos, vão olhar para você e vão dizer, esse cabo aí é do bom. Esse aí é irrepreensível. Esse aí tem integridade. Esse aí eu posso confiar. Aquilo que ele está falando, eu posso confiar, porque eu conheço o seu caráter. Justa preeminência e muita intrepidez na fé. Veja bem, irmãos, às vezes a gente não entende porque a gente não está avançando na nossa vida cristã. Às vezes a gente não entende porque, às vezes eu oro, às vezes eu declaro as coisas e as coisas não funcionam. A gente não entende porque a nossa fé não está tão engasgada. É por isso, irmãos. Por causa do nosso serviço. Porque aqueles que exercem bem o seu serviço, irmãos, eles alcançam muita intrepidez na fé. Muita intrepidez na fé, irmãos. É diferenciado. Esse cara é um cara diferenciado. Aquele que exerce bem. E nós vemos aqui todo um requisito, irmãos, para servir a Deus. Não é de todo jeito. Por quê? Porque o trabalho do Senhor não é qualquer coisa. A Bíblia diz que nós não podemos considerar vão o nosso serviço ou inútil. Sabendo que o nosso trabalho no Senhor, irmãos, é útil. É valorizado. E você pensa, mas eu me empenho tanto, eu me esforço tanto, mas nada aconteceu ainda. Irmãos, persevere. Persevere. Persevere naquilo que Deus colocou para você fazer. Porque portas vão se abrir para você. Portas vão se abrir para você, irmãos. Portas não ficarão fechadas para aqueles que servem a Deus com excelência. As portas não ficam fechadas, irmãos. Aleluia. Deus está vendo. Amém? Deus está vendo. Talvez o pastor ainda não tenha percebido, mas Deus está percebendo tudo.
Deus está percebendo tudo, irmãos. Uma hora ou outra, irmãos, alguma coisa vai acontecer. Primeiramente, você já vai ter muita intrepidez na fé. Então isso já é um grande ponto. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que se acham injustiçadas. Muitos já saíram da igreja. O pastor nunca me deu oportunidade para pregar no domingo. Aí sai da igreja. O pastor nunca me chamou para liderar nenhum departamento. Aí sai da igreja. Irmãos, nós estamos aqui para fazer fama. Nós estamos aqui para ser famosos da internet, né? Tem aquele programa, famosos da igreja. Não, irmãos. Nós não estamos aqui para ser famosos na igreja, não. Nós estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui para trabalhar, para dar o nosso melhor. Para mostrar que estamos disponíveis. Pai, eu estou aqui, eis-me aqui. É para lavar o banheiro? Vamos lavar o banheiro. É para tocar violão? Vamos tocar violão. É para estar ali na recepção? Vamos estar ali na recepção, fazendo o nosso melhor. Sem essa, irmãos, de achar, pastor me vê, pelo amor de Deus, pastor me reconhece, pelo amor de Deus, nós não precisamos disso. Os homens que têm essa necessidade de serem reconhecidos, de terem o seu ego massageado por eles mesmos, os homens que têm isso, irmãos. Os homens do mundo, as pessoas que não conhecem a revelação da palavra, que não conhecem a verdade, é que precisam desse massageio, é que precisam desses elogios. Olha como você é bom, dá um tapinha nas costas. Muito bem, pregou bem hoje, hein? Nós não precisamos disso, irmãos. Aleluia! Aqueles 7, irmãos, aqueles 7 fizeram a diferença na igreja. Eles mostraram como se devem servir. Aleluia, eles mostraram que não importa. O que importa é que a palavra seja levada. Aleluia. Existem tantos parceiros de Paulo, irmãos, no Novo Testamento, nas cartas. Eu queria mais água, por favor. A garganta está seca. Existem muitas pessoas que cooperaram com o ministério de Paulo para que a palavra, através de Paulo, fosse ministrada, fosse expandida. E Paulo, ele faz questão, irmãos, de citar vários destes. E lá em Filipenses, ele cita Epafrodito. E ele diz, irmãos, que Epafrodito deu praticamente a sua vida, quase morreu, para suprir a carência que Paulo tinha, para a palavra de Deus avançar. Né? Imagina só um homem que não está ligando nem mais para a sua vida, contanto que o evangelho cresça. Um homem que não está nem aí mais para a sua vida, contanto que outro homem pregue a palavra. Não é nem ele mesmo. Você entende? Não é nem ele mesmo Pode estar. Que está com essa incumbência, mas outra pessoa. Aleluia. Isso é serviço, irmãos. Isso é prestar serviço, isso é prestar socorro. Nós estamos aqui, irmãos, para prestar socorro. Para dar suporte à mensagem. Nós viemos aqui para dar suporte à mensagem. Todo culto, irmãos, está acontecendo hoje. As crianças estão ali sendo cuidadas. Os meninos estão guardando o seu carro para que a palavra seja ministrada. Tudo, irmãos, está cooperando para esse momento. E esse homem Epafrodito, irmãos, ele chegou à porta da morte por causa do evangelho, para suprir a carência de Paulo. E Paulo diz assim: sempre honrem a homens como estes. Sempre honrem a homens como esses. Irmãos, existe honra no serviço. Existe honra, irmãos, não que nós estamos aqui atrás disso. Não que nós estamos atrás de glória. Não que nós estamos atrás de honra. Mas, irmãos, aquele que serve bem, ele é honrado. Ele é honrado, irmãos. Ele é estimado. As pessoas o respeitam.
Você sabia que é muito melhor o respeito, irmãos, do que riquezas? Você sabia que é muito melhor você ser honrado, você ser bem estimado, irmãos, você ter um bom nome, do que riquezas, do que a própria unção? A Bíblia diz isso. Mais vale um bom nome do que o óleo. Aleluia! Aleluia! Então, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos considerando as coisas de Deus, o chamado, o serviço, o ministério? Porque todos aqui foram chamados, irmãos. Talvez você não tenha sido chamado nos 5 dons ministeriais, como pastor, evangelista, apóstolo, profeta, mestre. Talvez não seja isso. Talvez você tenha sido chamado para cooperar na igreja. Talvez você tenha sido chamado, irmãos, para colocar dinheiro na igreja, porque tem esse dom. Você sabia disso? Eu quero abrir com você. Só para você não dizer que estou inventando. Olha só, Romanos capítulo 12. No versículo 3, ele diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que repartiu Deus a cada um. Porque assim como um só membro, um corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Aí ele diz: o que contribui com liberalidade. Você entende, irmãos? Existem diversos dons espalhados pela igreja. Diversos dons, irmãos. Até para contribuir. Existe um dom específico. Pessoas foram chamadas dentro da igreja especificamente para contribuir. Você vê como o trabalho é imenso. Você vê como o campo é imenso. Você pode pensar: ah, não tem espaço para mim. Não tem espaço para mim, irmãos. É tão grande o campo que você vai se perder. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo foi chamado. Todo mundo é uma engrenagem nesse grande relógio que se movimenta, irmãos. Que se movimenta. E se você está paradinho, é hora de se movimentar. É hora de colocar óleo em você mesmo, nessa engrenagem, e começar a movimentar. Porque a obra não para. A obra não pode parar. Com ou sem você, a obra não pode parar. Mas eu prefiro, irmãos, fazer parte disso. Eu prefiro, irmãos, chegar, eu bater no peito, eu faço parte dessa grande obra. Eu faço parte dessa revolução. Eu faço parte dessa igreja que mudou essa cidade, que transformou essa cidade. Eu faço parte dessa igreja que mudou vidas, que transformou vidas. Eu faço parte. Amém? Aleluia. Abra lá comigo. 1 Coríntios capítulo 4. A partir do versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quem nos considere? Os homens. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. O que é um dispenseiro?
Um dispenseiro, irmãos, é um mordomo. É um administrador de bens. Onde ele administra onde vai cada recurso. E a Bíblia diz, irmãos, que os homens nos considerem. Você entende que o homem precisa olhar para mim, rapaz? Esse cabo aí é ministro. Esse cabo aí é um dispenseiro. Que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ele diz, é necessário que esses ministros sejam achados fiéis. Deus nos confiou, irmãos, a administração dos seus recursos. Deus nos confiou, irmãos, o cuidado, a distribuição dos seus recursos. Porque dispenseiro é esse. Você chega, na dispensa e você sabe onde está cada coisa. Você conhece onde está cada alimento, cada coisa que você precisa, e você distribui porque você é o mordomo. Você sabe onde está cada coisa do seu Senhor. Você sabe administrar bem. E a Bíblia diz que nós estamos nessa condição. Nós somos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quem é que conhece, irmãos? Quem é que faz conhecido o ministério de Deus? Quem é que faz revelado o mistério de Deus, irmãos? É a igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Nós estamos aqui. Deus plantou a sua igreja para que o mundo conheça o seu mistério. Você entende? Como, irmãos, nós temos esse poder nas nossas mãos, essa autoridade. A igreja tem essa autoridade, irmãos, de servir como administradores os recursos do céu. Aleluia! Aleluia, irmãos, eu tenho essa capacidade, existe essa graça sobre mim, existe essa graça sobre você. Se uma pessoa, irmãos, vier para você com alguma necessidade, precisando de uma oração, precisando de alguma coisa, você é capaz de ajudá-la. Você é capaz de ajudá-la, irmãos, porque as portas dos céus estão abertas ao seu favor. Você pode simplesmente pegar e distribuir. Aleluia, você pode simplesmente pegar e distribuir para as pessoas. Esse é o trabalho da igreja. Mas ele diz, é necessário que o dispenseiro seja achado fiel. Aleluia. Existe dispenseiro infiel? Existe. Existe um dispenseiro infiel. Porque se ele está falando que nós precisamos ser achados fiéis, é porque existe um dispenseiro infiel. E Deus não se dá bem, irmão, com infidelidade. Deus não se dá bem, Deus ele não fica contente com infidelidade. Até porque o seu maior requisito, irmãos, para levantar alguém, a sua maior, o que Deus mais olha, irmãos, é a fidelidade. Não é o quanto você é bom, não é o quanto você é capacitado, não é o quanto você tem curso, não é o quanto você tem rema, não é o quanto você tem escola de ministro, não é o quanto, não, irmãos. O que Deus procura é fidelidade. É fidelidade. É você cumprir com a sua palavra. É você dizer, Pai, eu estou aqui, eu estou pronto, o que o Senhor precisar, eu estou aqui. E ir, e fazer. Não dizer que vai fazer e não faz. Não dizer que vai e não vai. Não, irmãos. Necessário fidelidade. Fidelidade na escala, fidelidade no seu serviço, fidelidade no seu horário, fidelidade com a sua liderança. Isso é essencial. Todos nós, irmãos, estamos debaixo de autoridade. Todos nós estamos debaixo de uma liderança. Sempre, em todo lugar que a gente for, irmãos, não é só na igreja. Qualquer lugar que a gente for, existe uma liderança sobre nós. Existe uma autoridade sobre nós. E se nós, como liderados, não conseguimos honrar a nossa liderança, não conseguimos dar satisfação à nossa liderança, onde está a fidelidade? Onde está o compromisso? Eu li não sei aonde, que era melhor
ter compromisso do que ter capacitação, coisa assim. Não, o segredo do sucesso não é o quanto você é capacitado, mas o quanto você é compromissado. Porque, irmãos, capacitação muitos têm. Habilidades muitos têm. Talentos muitos têm. Mas fidelidade, irmãos, você dizer que vai, é para poucos. Você sabia que é muito fácil você dizer eu vou e não vai? Você dizer eu vou fazer isso e não faz? É muito fácil, irmãos, fazer isso. Agora eu quero ver a pessoa dizer eu vou chegar a tal horário e chega. Eu vou fazer isso e faz. São para poucos isso. E isso, irmãos, é que abre portas. Não apenas no âmbito da igreja, não apenas você, nesse âmbito, mas no seu âmbito natural, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Se eu não consigo, irmãos, honrar o meu patrão no trabalho, independente se ele é ruim, ou se ele é mau, ou se ele é bom, se eu não consigo honrar o meu patrão, irmãos, quem dirá, irmãos, que eu vou honrar o meu pastor? Quem dirá que eu vou honrar a minha liderança da igreja, que é um trabalho voluntário? Eu não estou ganhando dinheiro para estar ministrando aqui. Então, se eu não consigo honrar o meu pastor aqui, irmão, o meu chefe, o meu patrão, que está me pagando ali o meu salário, que está pagando o sustento da minha casa, se eu não honro a vida dele, quem dirá que eu vou honrar o pessoal aqui da igreja, que não está me dando nada financeiramente? Sabe, nós aprendemos fidelidade lá de fora, lá fora. Nós mostramos a nossa fidelidade lá fora também. Não adianta, irmãos, eu querer servir bem, mostrar que eu sou um servo bom aqui na igreja, mostrar, olha como ele está aqui todos os cultos, como ele serve no seu departamento, como ele cumpre a sua escala bem, e em casa está desobedecendo os pais. O evangelho, irmãos, é muito maior. O evangelho é muito maior. Precisamos aprender a honrar nossos pais. Precisamos aprender a honrar os nossos patrões, as nossas lideranças, as nossas professoras. Amém? Os líderes que estão ali ao nosso redor. Porque isso abre portas. Isso é alcançar a justa preeminência. Isso é alcançar muita intrepidez na fé. Fidelidade, servir com excelência, mostrar. E eu digo uma coisa para você, irmãos. É impossível você fazer bem o seu trabalho e não ser reconhecido. Impossível. Às vezes você pode estar sendo, você acha que está sendo injustiçado, né? Eu faço tão bem o meu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, e o meu chefe não me nota, o meu patrão não me nota, para me dar uma promoção, não sei o que, irmãos. Se você faz bem o seu trabalho, irmãos, só se ele for muito louco. Só se ele for muito abestado. Porque excelência, irmãos, você sente de longe o cheiro. É um perfume forte, excelência. Você sente lá da esquina quando você cheira, irmãos. É impossível não notar excelência. É impossível não notar um trabalho bem feito. Assim como um trabalho medíocre também. Você nota logo. Você nota logo um trabalho medíocre. Mas nós não fomos chamados, irmãos, para fazer coisas medíocres. Toda manhã eu declaro coisas sobre a minha vida. E uma das coisas é, Pai, eu não quero fazer coisas medíocres. Eu quero fazer coisas grandes e extraordinárias. Porque o reino que eu faço parte é um reino de excelência. É um reino de excelência. Sabe, irmãos, mas nós estamos em um processo de aprendizado. Fidelidade, como o pastor havia falado, fidelidade se aprende. Você não nasce fiel. Você aprende fidelidade. E o desejo do meu coração, irmãos, é aprender a ser fiel. É aprender a servir com excelência. E nós estamos no caminho. Capacitações têm chegado, treinamentos têm chegado, ministros,
Nós tivemos recentemente o licenciamento do Adamex. Quantos ficaram felizes aqui? Ministros sendo capacitados, ministros sendo levantados, irmãos. Tendo a sua vida cada vez mais exposta. Né? No meio do ano vai ter outra galera também da igreja que vai ser licenciada. Crescimento, avanço. E a igreja avançando e as engrenagens se movendo. Girando, irmãos. E pessoas sendo acrescentadas, e pessoas sendo salvas, e mais crianças chegando, e mais tios também chegando, porque, irmãos, vai chegar um arrumo de menino aí. Cadê os tios dessa galera? Precisa de tio, precisa de tia. Né? Recentemente, semana passada, a gente teve o treinamento dos conselheiros, né? Irmãos, que tempo maravilhoso. Eu faço parte do departamento dos conselheiros já faz uns 13 anos. Acho que foi o primeiro departamento que eu treinei. Muito tempo, irmãos, mas semana passada, 13 anos que a gente vem vendo, mas foi impactante. Foi impactante, irmãos, porque é óleo fresco. É óleo fresco, existe um óleo fresco para essa igreja nesse tempo, irmãos. Um óleo fresco para o serviço. Um óleo fresco, irmãos, para cair na real, se consertar, mudar algumas coisas no caráter que precisa ser mudado. Deus, Ele não vai descartar você, irmãos. Não é porque você tem falhas, não é porque precisam coisas mudarem na sua vida que Deus vai descartar, não. Existe um processo. Se você se expor ao processo, irmãos, as coisas vão se ajeitar. O problema é que as pessoas não querem ser corrigidas. O problema é que as pessoas não querem se submeter ao treinamento, não querem se submeter ao tempo. Querem entrar logo de cara nas coisas. Não é assim. Você precisa ser corrigido. Nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos ser ajustados, irmãos. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estamos em um processo de desenvolvimento, de crescimento, sabe? Eu quero que você abra comigo. Desculpa. Em Romanos, no capítulo 12. A partir do versículo 11. Diz assim, ó. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe, irmãos, ele está falando de intensidade aqui. Ele está falando de intensidade, o quanto você é intenso, fervoroso, sabe, fervor, essa quentura, quanto você é intenso para as coisas de Deus. Né? Quanto mais intensidade, quanto mais intenso você é em alguma coisa, mais resultados você tem. Em qualquer área da vida é assim. Né? Quando você se dedica a alguma coisa, eu quero entrar na faculdade, sei lá, fazer o Enem, você é alguém que se dedica, você faz de tudo, você passa horas estudando, você vira madrugada lendo, estudando. Por quê? Porque você é intenso naquilo. E é óbvio que você vai ter resultados. É impossível, irmãos, alguém se dedicar intensamente a alguma coisa e não ser beneficiado com isso. Por quê? Porque você está colocando o seu fervor ali. Você está colocando o fogo que há dentro de você, você está colocando intensidade para as coisas acontecerem, né? Assim, e você vai, faz a prova, passa no Enem, passa num concurso, monta um negócio, você dedica toda a sua vida ali. Mas, irmãos, existe uma intensidade no serviço. Nós precisamos ser intensos no serviço a Deus. Sabe, não fazer as coisas meia boca.
fazer as coisas meia boca, irmãos. Ah, vou trabalhar aqui meia boca, vou fazer aqui, cumprir minha escala aqui de boa e já era. Não! Intensidade. A intensidade, irmãos, vai trazer resultados, rápido para você. Intensidade vai trazer resultados rápidos. Resultados rápidos, irmãos. E a Bíblia diz, no zelo, no cuidado, não sejam negligentes, não sejam remissos, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Amém? Eu quero encorajar você que ainda não serve na igreja, que ainda não encontrou algo para fazer na igreja. Irmãos, procure se envolver. O seu envolvimento, irmãos, é muito importante. O seu envolvimento é muito importante, né? A gente vê o pessoal lá, as tias do DI, por exemplo, né? Mal a gente vê eles. Mal a gente vê assim, né? A gente vem para o culto, eles estão lá, separados, cuidando das crianças. Mal a gente vê. Irmãos, mas que trabalho essencial. Que trabalho essencial, irmãos, que eles estão prestando ali. Aleluia. Os meninos ali fora que ficam ali no sol quente, uma hora dessa. O sol está quente, menino. Mas eles ficam lá, pastorando o seu carro, olhando o seu carro. Essa galera, irmãos, é digna de honra. Essa galera que faz esse serviço com excelência, irmãos, né? Que trabalham bem, esse pessoal é digno de honra. Os meninos do louvor que passam horas e horas ensaiando a música, às vezes passam, né, depois do culto tem ensaio, aí ficam horas e horas ensaiando. Essa galera é digna de honra, irmãos. Porque eles não estão olhando para as suas próprias vidas, eles não estão fazendo aquilo para serem astros do rock and roll. Não, irmãos. Eles estão fazendo aquilo para servir a Deus, para estarem disponíveis para a unção alcançar o corpo da igreja, e as pessoas serem tocadas, as pessoas serem alcançadas, né? Às vezes a pessoa vem detonada de casa, mas quando chega aqui, aí começa o louvor, ela começa a adorar e pega junto aquele negócio, a pessoa já se transforma, as coisas já começam a se clarear, a névoa começa a se dissipar. Unção, irmãos. Existe unção no serviço, existe unção na coletividade, existe unção quando estamos juntos no mesmo propósito, fazendo as coisas acontecerem. Existe unção, irmãos, ou quando não há divisão e nem competitividade. Aleluia, Deus não quer isso aqui. A gente não está competindo para quem chega primeiro. Todos estamos correndo de fato uma corrida, irmãos. Mas a nossa corrida, todos vamos chegar, independente do resultado. Quem quer chegar primeiro, irmãos, aí você morre, aí você vai para o céu. Mas não, irmãos, não existe competitividade aqui, competição. Quem é melhor do que quem prega melhor do que quem, né? Quem canta mais afinado do que quem, melhor do que quem. Estamos progredindo e todos estamos avançando em um único propósito. Todos estamos fazendo algo, irmãos, maior. Estamos inseridos em uma grande obra. Amém? Estamos inseridos em uma grande obra, onde a obra e o dono são o maioral. Amém? Onde a obra é o que importa, onde o propósito é o que importa, onde a unidade, todos juntos é o que importa. Não eu, não. Nós é mais importante do que eu. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Acho que foi isso. Obrigado. E pratica essa palavra. Amém?